A gente tem um quadro aqui. A gente faz geralmente esse quadro aqui, é um quadro inovador. Que é tipo, pô, pra quem você tira o chapéu? Um negócio que ninguém nunca fez. A gente não vai falar de samba hoje, não, né? Não, a gente pode, pô, Falaremos. Estamos na reta final, vamos falar. Antes do sambão aí, a gente sabe que o presidente é mangueirense, né? Não tem um negócio assim? Sou. Então, a gente tem um Fanático. lance aqui que é um quadro que a gente fez especialmente pro presidente, cara. Que é fato público e notório, ou não sei se vocês sabem. Especialmente feito pra ele. Já virou figurinha faz tempo. Eu contei 52, não sei se vocês sabem, só nessa Pô, é conversa. maravilhoso. É mesmo? É maravilhoso. Claro que não. É maravilhoso. E aí, Mário, é o seguinte, a gente vai dar O alguns Renato nomes... Gaúcho falou, já falei pra vocês. Pode ver. Mário é É, zoado e o- em casa já e com o esse, Renato- né? e o Renato Fato tem público. o- Não, fato público notório, eu sou zoado em casa. Tem figurinha na O família. Renato tem a inflação dele, né? É, Que ele começou lá atrás falando isso. Não, se vocês me derem 50 milhões para contratar, agora já tá em 1,5 bilhão. Ele vai. Ao longo do tempo, ele foi inflacionando. Se me derem 150 milhões para contratar, eu faço um time campeão. Se me derem 300 milhões, ele tá inflacionando isso. maravilhoso. E aí eu vou dar alguns nomes. E aí, presidente? Desenvolve a partir vai do... desenvolver aí a partir não do que você ficou acha. muito claro. O fato público notório é Não, mas bom. não tem Não, positivo, não, negativo. pode desenvolver. É só pra desenvolver. Vai dar opinião. Vai dar uma das opinião. duas expressões É. utilizadas. Fato público e notório, eu não sei se vocês sabem, a gente vai dar uns nomes aí, beleza? É, Beleza. Então eu posso começar? Pode começar. Pode. Paulo Gione. Fato público e notório, que é o diretor executivo mais experiente do futebol brasileiro, um cara muito multicampeão e que tem uma capacidade enorme, especialmente de antecipar os problemas, de antecipar as dificuldades. Eu acho que com muita humildade, assim, poucos caras conhecem tanto o jogador de futebol como o Paulo. Assim. Paulo conhece o jogador, a maneira que o jogador se comporta, a maneira que o jogador, sabe, convive com a partida, com o jogo, com o dia a dia. Então é um cracaço. Maravilhoso. Vai, Patricão. Renato Gaúcho. Não sei se você sabe, fazemos aniversário pertinho do outro, em setembro. Maravilhoso. Eu dia 2, ele dia 9. Vai, Gaúcho. Sal de parrilha. Sal de parrilha, fato público e notório que eu faço muito churrasco com sal de parrilha. Às vezes aqueles com alho, Tempero, né? com tempero. Às vezes. É bom o churrasco, presidente? Manda bem? Cara, sim, gosto bastante de fazer. Aí você tem que ir lá para um dia provar para saber se ele é bom, né? Não, já estamos Tá fechado, convidando, pô. vambora. Porra. Vambora. Pequeno E outra coisa, gosto muito de fazer, assim, é uma coisa que é uma terapia pra mim, sabe? maneiro. Então, eu gosto mesmo, é terapêutico pra mim. Eu Aquele gosto- cupinzinho, né? Cara, eu gosto muito de fazer, assim, final de semana, domingo, quando a gente joga no sábado, por exemplo, eu tô em casa e sempre no domingo faço só eu e minha família mesmo, assim, só nós 4. E aí eu começo 11h30, meio-dia e vou até 10 da noite, sabe, assim. Mas tranquilão, Tranquilão. tipo, dou um pulo na piscina, volto, faço mais um pedacinho, vejo um jogo, né? Dou uma secada, na verdade, porque a gente já jogou. Já jogamos, ganhamos no sábado, como outro dia, né? Que é maravilhoso. Ganhamos no sábado à noite. E fica bom o fim de semana. Meu dedo coçou pra fazer uma história, mas eu não fiz. O Fluminense, quando ganha fim de semana, a coisa de Não, meu irmão, aquela muito vitória bom. de sábado à noite. Pelo amor de Deus. Cheguei a apostar, mas voltei atrás. Eu tava em Brasília, no bar. Você falou? Pequeno Príncipe. Fato público e notório que me ajudou em 2 julgamentos. As pessoas só lembram de um, que foi no caso da Portuguesa lá e do Flamengo, mas ele já tinha me ajudado no julgamento de 2009, na escalação irregular no jogador chamado Jefferson do Vasco, que a gente fez esse processo e o Fluminense acabou se classificando para a Taça Guanabara e eu usei o Pequeno Príncipe pela primeira vez lá. As pessoas não se lembram porque esse julgamento não foi muito falado na época, mas contar uma história engraçada, no julgamento de 2013, uma amiga minha, advogada, estava atrás de mim assim e falou assim, ele não vem nesse julgamento? Aí eu falei, quem? Ela falou, Pequeno Príncipe. Aí eu falei, tá aqui, ó, daqui a pouco irá. Sensacional. E isso aqui é polêmico. Neymar. Ué, Acabou. não sei se você sabe que eu tentei trazer ele para jogar o Mundial. Ele, como eu já expliquei a você, tudo que ele falou de maneira muito elegante e educada, mas se ele mudar de ideia, nós estamos esperando. Vai, Patricão. Pô, eu queria deixar essa pro Gauss, mas eu vou ter que fazer. Mangueira. Boa. Cara, não sei se você sabe que é a maior escola de samba do planeta. Klaus, tem uma boa aí também. Vai, Gal. Tem uma boa? Pô, do seu bairro. Pô, Vila Isabel.
Não sei se você sabe que Vila Isabel é o lugar que fez os maiores, na minha opinião, né, compositores de samba do país, assim, na minha opinião. E é o bairro onde eu nasci e que eu tenho muito orgulho. E depois, no final, vou explicar por que eu sou mangueirense e não sou Vila Isabel. Mas minha falecida... Já pode explicar que a gente encerrou o quadro. Já pode explicar. Mas minha E agora a gente vai entrar nisso aí. Eita. Porra, que velocidade de reação. Porra, aí, viu? Ó, se o Fábio... Não, minha falecida mãe era Vila Isabel, enfim, mas é porque eu morei em Vila Isabel dos 0 aos 4, mais ou menos, ali, na Senador Nabuco. Depois minha mãe se separou de meu pai, e aí eu fui morar na casa do meu avô, na Jorge Rude, que é a casa onde minha mãe nasceu e que está lá até hoje, onde mora meu padrinho, irmão da minha mãe, que é o filho mais novo, enfim. E a casa é da nossa família, acho que desde 1948. E era muito mais perto da Mangueira, né? Jorge Rude, a gente morava lá em cima, quase esquina com a 8 de dezembro. Isso. Não. Na Vila do Dias. E vamos lá, deixa eu explicar. A casa do meu avô, ela é a casa que é de frente de rua. Ela é fora da vila. A vila tá... Vem a casa do meu avô, tem o arco da vila, aqui assim, né, com o portão, e tem a casa do lado. E, na verdade, meu avô, quando minha mãe era criança, meus tios eram crianças, meu avô passou a pagar o condomínio da vila, lá em 1950, sei lá, 60, e abriu uma porta para a vila, para os filhos poderem brincar ali. Então, dos 0 aos 5, 4, 5, eu morei na Senador Nabuco, e dos 5 aos 10, eu morei ali, né, na vila, e fui criado ali dos 5 aos 10, jogava pelada ali, etc, na rua também. E aí, enfim, cara, todas as meninas que trabalhavam lá em casa, enfim, as funcionárias que atendiam assim em casa, né, que ajudavam lá meu avô e etc, normalmente eram moradoras da comunidade da Mangueira, então estavam sempre com a camisa da Mangueira, sempre cantando sambas da Mangueira. Eu era muito pequeno, e aí um dia, assim, a Mangueira tinha ganho o campeonato de 84, e aí nós temos Braguinha. Isso, perfeito. E aí e quem ganhava o campeonato desfilava de manhã no ano seguinte, no último dia de manhã. E aí eu acordei assim, esse meu tio, tava com minha tia, que era noiva dele, assim, estavam vendo o desfile e a Mangueira tava desfilando, coisa e tal. E aí, enfim, eu meio que sentei para ver, entender o que era ali, né? Ele falou, essa escola de samba, Mangueira, coisa e tal. Eu falei, do pessoal que trabalha aqui em casa, aqui da comunidade, enfim. E aí, eu falei, qual é a tua escola de samba, tio? Ele falou, essa aí. Aí, minha tia também é mangueirense, assim. Aí ela, porra... Aí eu falei, então também... Só que eu tinha 6 anos, assim, de idade. E aí, cara, Mangueira... Aí tem aquela história do samba com futebol, por isso que eu adoro o podcast de vocês. Acho que eu falei isso pra vocês outro dia que eu encontrei vocês, assim. É porque eu acho que tem tudo a ver, sabe? O samba com futebol, o samba na arquibancada. Eu acho uma coisa genial, assim. E aí o Fluminense tinha acabado de ser tricampeão, entende? Assim, em 86, né? Ganhou o tricampeonato em dezembro de 85, gol do Paulinho, né? E eu tenho uma história, enfim, específica desse dia, né? Eu tenho até uma foto dessa época minha aqui de camisa, depois eu mostro pra vocês se quiser botar aí na tela. Meu pai já era separado da minha mãe, meu pai morava em Petrópolis, e ele tinha me prometido me levar ao jogo, né? Eu tinha ido no Fla-Flu, aquele que o Washington faz 1-0 e o Flamengo, o Leandro empata aos 45, era um triangular, né? E aí a gente vai jogar com o Bangu o último jogo, se empatasse o Bangu era campeão, se a gente ganhasse a gente era tricampeão. E meu pai me prometeu me levar ao jogo, só que ele morava em Petrópolis, não tinha telefone celular, era dezembro, caiu uma daquelas chuvas que cai na Serra de Petrópolis, e meu pai ficou preso na estrada, e eu fiquei na grade, assim, da janela, a casa do meu avô era beira de rua, tá lá até hoje, né? O meu tio mora lá, e eu fiquei na grade, e as pessoas descendo e passando para ir ao jogo. Você vai perguntar, por que teu tio não te levou ao jogo? Por um motivo simples, assim, porque meu tio é dentista e ele tinha um consultório em cima de casa, e ele estava atendendo várias pessoas tarde, fazendo, enfim, extração de dente, etc., porque ele sempre me levou quando meu pai não podia me levar. E meu tio não é fluminense, tá? Só pra você saber. Caramba! Meu tio é Flamengo, depois eu vou te contar uma história super bonita. E aí eu fiquei na grade assim, e eu me lembro perfeito que meu pai não chegava, e foi chegando a hora do jogo, quando eu ouvi na televisão, a Globo falou, hoje nós não vamos apresentar Chico Anísio Show e vamos transmitir a final do Campeonato de 85. E aí eu vi a final, enfim, na televisão. Meu tio só conseguiu descer já aos, 20 do primeiro tempo. A gente botava muito perto do Maracanã, cara, 800 metros andando, mas eu tinha 7 anos de idade.
em dezembro de 85 eu já tinha 7. E aí voltando a falar da questão da Mangueira, o Fluminense tinha sido tricampeão. E aí, quando chega no desfile de 86, né, que é a música que é o Caíme, tem Xinxim, Acarajé. E aí, cara, que eu acho dos sambas mais lindos da história da Mangueira, a Mangueira ganha o campeonato. É do Imerese esse samba. Eu sei. E aí depois ela ganha 87 com o Carlos Drummond de Andrade, né? E aí, cara, tipo assim, o meu time foi campeão 83, 84, 85, na minha escola de samba ganhou 86, 87, foi vice-campeão 88 com o samba que eu considero o samba mais bonito da história do carnaval. Não só porque na época da Mangueira. Aí a Vila ganhou em Kizomba, 88. Minha mãe era Vila Isabel, apaixonada. Eu fui com ela para 28 de setembro comemorar o título da Vila, acompanhando. A Mangueira ficou em segundo por meio ponto. E aí, a questão do Martinho, que não desfilou na Mangueira, que a Mangueira, sabe por que ela perdeu o título? Não. Ela perdeu o título em comissão de frente e uma das pessoas que queria desfilar na comissão de frente era o Martinho da Vila. Ele não desfila na Mangueira, ela perde o ponto disso. E a Vila do Martinho é campeã. Pô, se eu já fosse advogado, hein? Isso eu não sabia. Ó, eu conheço muito o Gabriel Davi, presidente da LS. Eu vou ligar pra ele amanhã. Gabriel, vou ligar pra você e pro João Drummond. Quando ele vir aqui, o João já veio. O João já veio, o Gabriel tem que vir. Já fala pro Gabriel. Gabriel, ó, vou meter um recurso no campeonato de 88. Mas aí, cara... Enfim, aí, cara, eu me apaixonei, enfim, pela... Mangueira com título pra caralho, que é tirar o da Vila. Pô, não tem um bom só com esse, pô. Mas é um tri, né? Puxou. Sacanagem, mano. Puxou. Mas, enfim, cara, enfim... E aí, cara, sou apaixonado por samba, pela escola de samba, e hoje em dia frequento a quadra bastante, desfilo todos os anos, né? Enfim, tô sempre lá e não tenho nenhuma relação a não ser de paixão, assim, com a escola. E, cara, mas assim, samba é diferente de futebol, porque, muito enfim, completamente diferente, né? Eu gosto muito da Vila também, por causa da minha mãe. Você pode amar as outras, né? É isso, exatamente. Gosto muito da Vila por causa da minha mãe, enfim. Gosto de outras escolas de samba, gosto muito da União da Ilha, porque, porra, a família, né, a origem da família da minha mulher é da Ilha do Governador, e minha mulher, enfim, é a União da Ilha. Hoje desfila comigo na Mangueira, mas é mangueirense também, né, mas a escola dela de origem, assim, é a União da Ilha. Eu gosto de um monte de escola e gosto de muito samba bonito. E acabar só de contar a história do meu tio. Meu tio, ele tem 20 anos mais do que eu, e quando eu fui morar na casa do meu avô, porque a família toda do meu pai é fluminense, toda. Meu pai, enfim, tá vivo, né? Enfim, mora em João Pessoa, como eu falei pra vocês. E a família da minha mãe toda é Flamengo. Com 2 irmãos do meu avô que eram tricolores. Alguém e meu bisavô, família, né? O meu bisavô, pai do meu avô, foi presidente do Goitacás. Porra, Tá? legal. Isso lá em 1930 e etc. Chamava-se Domingos Guimarães, né? Eu sou Guimarães de Bittencourt, né? Da família da minha mãe, eu sou Guimarães. E meu avô, enfim, veio pro Rio muito jovem, era torcedor do Flamengo, e esse meu tio também, que é meu padrinho, ele tem 20 anos mais que eu. E quando eu cheguei na casa do meu avô para morar lá, enfim, meus pais se separaram, eu fui morar num quarto com minha mãe, lá na Jorge Rude. E meu avô reuniu a família e falou, eu não quero, em hipótese alguma, que alguém tente interferir ou tente mudar o time do meu neto aqui. Ele é fluminense e eu quero que ele seja respeitado aqui. Enfim, foi uma atitude, porra, bacana pra caramba. E meu tio, então, pelo fato de ser um apaixonado por futebol, apesar de ser rubro-negro, enfim, mas gosta de futebol em geral, toda vez que meu pai não podia me levar, meu tio me levava aos jogos do Fluminense, tá? No Maracanã. E minha mãe também me levava e etc. Assim, só que eu tinha um tio da família do meu avô, que ele não era meu tio de sangue, ele era casado com uma tia minha, que ele era italiano, chamava-se Ítalo, inclusive, que era um grande tricolor também. E o filho dele, que é meu primo, Marco, tem 10 anos mais do que eu. Mas era isso, assim, ele só conseguiu começar a me levar aos jogos já quando ele estava mais velho. Então esse meu tio, que é Flamengo, me levava. E aí na minha posse, em 2019, quem estava lá viu, né, no Salão Nobre, eu fiz uma homenagem ao meu pai, obviamente, porque eu sou tricolor por causa do meu pai, e meu avô, pai do meu pai, era fluminense, meu bisavô, enfim, aí, que minha família é pai de italianos também. E somos todos tricolores apaixonados. E aí eu fiz uma homenagem ao meu pai, obviamente, na posse, dizendo, meu pai, eu sou fluminense por causa do meu pai, mas eu também queria fazer aqui uma homenagem ao meu tio, que mesmo não sendo tricolor, porra, sempre respeitou o meu clube, né, e me levou
ao Maracanã, todas as vezes que meu pai não pôde me levar. E ano passado, só pra você saber, quando a gente estava naquela situação difícil, especificamente, eu acho que foi no jogo do Cuiabá, porque como ele mora em Vila Isabel, eu tenho uma rotina, às vezes, quando o jogo é à noite durante a semana, e eu consigo me livrar a tempo da minha rotina de dia a dia, ou eu não estou na concentração, eu sempre passo na casa do meu tio, que foi onde eu morei, né? E aí eu passo ali no Vila More, no Grajaú ali, compro umas coisinhas pra gente comer e tomo um cafezinho preto lá com ele, né? E bato um papo antes de ir pro Maracanã, né? Pra, enfim, como eu falei pra vocês, visitar minhas origens sempre. E aí, num desses jogos, ele foi ano passado, sabe? Foi legal pra caramba. Eu cheguei lá pra tomar um café com ele, ele viu que eu tava muito nervoso, muito tenso. Falou, cara, eu vou o jogo lá pra torcer pro teu Fluminense, coisa e tal. Então, ô, Mário, aproveitando só, cara, que veio essa que eu já tinha pensado nisso antes, eu queria só te fazer essa pergunta aí já na reta final. Cara, nenhum desprezo pelo clube, pelo Fluminense da Zona Sul, né? Pelos grandes tricolores que já vieram da Zona Sul. Mas eu sinto que você, por vir de Vila Isabel, tem uma visão um pouco diferente, por vir da Zona Norte, né? O clube sempre teve majoritariamente comandado pela Zona Sul. Eu queria saber da sua visão em relação a isso, assim, um clube mais popular, né? Você parece ter uma visão diferente em relação a isso. Queria que você... uma pecha de elitista no Fluminense. Exatamente. Então, cara, isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, né? Porque, repetindo, né? Eu era um garoto da Zona Norte, em que o meu programa preferido sempre foi aos jogos do meu clube. Toda vez que eu ouvia isso, que o Fluminense era um clube de elite, etc. Tanto é que em várias entrevistas eu já falei assim, eu me considero um clube da elite intelectual. Né? Você começa a pegar os grandes músicos do futebol brasileiro, as atrizes, a Fernanda Montenegro, né? Estamos falando de Fernanda Montenegro, Tom Jobim, Chico Buarque, Cartola, Gil Soares, Cartola, Gil, enfim, é um time de primeira linha. Mas sempre me incomodou, assim, no sentido de excluir a Zona Norte, no sentido de, o cara da Zona Norte não pode ser fluminense, entendeu? E eu sempre imaginei, cara, assim, eu dizia duas coisas quando eu era pequeno, assim. Uma delas, que eu sempre gostei muito de falar, dá pra perceber, eu sempre dizia, minha mãe, você é advogado. E depois de uma certa idade, comecei a dizer, você é presidente do Fluminense. Não tinha nenhuma ideia de que um dia ia trabalhar lá, entrei com 20 anos no departamento jurídico. Sempre imaginei, assim, mas sempre quis ser. Eu quero ser presidente do Fluminense. Falava isso sem nenhum horizonte para isso. As coisas foram acontecendo, né? Eu fui me preparando para isso, que eu falo, eu sou divisão de base, né? Eu vim do jurídico do clube como estagiário. E, cara, eu me comprometi a isso, assim. Quando eu ganhei a eleição, na própria posse, eu não sei se vocês sabem disso, há uma tradição, né, de que só sócios do clube, conselheiros, etc., participam da posse, cara. Eu já cheguei quebrando isso no primeiro dia, né? Tinha faixa de torcida organizada dentro do Salão Nobre, eu permiti que as pessoas que não eram sócias, mas que eram tricolores e quiseram ir à posse, pudessem ir à posse. Já comecei a fazer essa abertura do clube. Nas festas, né, na questão da FluFest, na questão da relação com o samba, eu sempre faço festa dos funcionários no final do ano, sempre contrato uma escola de samba, um grupo de samba, porque eu acho que é isso, o Fluminense é do povo, entendeu? Assim, eu costumo dizer, né, quando você olha lá, quarta-feira, 21h30, chovendo, um jogo que não tem quase ninguém, aquela galera que tá toda lá, tá vindo ali da zona da Leopoldina, sim, ok? Tá vindo lá de Nova Iguaçu, de Belfor Roxo, eu sei que é essa galera que tá ali sustentando, não, obviamente, como você falou, menosprezando e nem dizendo que a galera da Zona Sul não vai, muito pelo contrário, e eu, enfim, nem moro na Zona Norte já há 20 anos, hoje em dia especificamente moro no Recreio, mas moro ali na Barra, Recreio há muitos anos, mas eu acho que o que você falou muito bem, cara, não é falando do pessoal da Zona Sul, é a história de que o clube não era um clube de Zona Norte, sabe? Sim. E ele é um clube do mundo, assim. Não é um clube dentro da Zona Sul, dentro da Zona Norte, dentro da Zona Oeste. Ele é um dos maiores clubes de futebol do mundo. Enfim, na minha concepção, por ser tricolor, né, o mais fantástico, senão eu torceria para outro clube. Mas, assim, é um clube com uma história magnífica no futebol brasileiro. E também a gente tem que olhar umas coisas também temporais, né? As instituições mudaram ao longo dos anos, né? E eu costumo dizer que elas são sempre o rosto das pessoas que a dirigem. Qualquer instituição, não é só um clube de futebol. E lá dentro, internamente, cara, quem conhece a gente lá sabe como é o nosso dia a dia. Eu sou um presidente que convivo com meus funcionários no dia a dia, não só no departamento de futebol, mas trato todo mundo absolutamente de igual para igual. Sou um cara da resenha, da brincadeira. Nós não fazemos nenhum tipo de discriminação
Nós não fazemos nenhum tipo de separação, mais do que discriminação, separação. Não existe no refeitório do CT, não existe mesa para funcionário, mesa para diretoria. Todas as mesas são iguais, sabe? Na concentração, a gente toma café todo mundo junto, no mesmo ambiente. Enfim, todo mundo, assim... E todo mundo sabe respeitar as hierarquias, porque você não é respeitado porque você se impõe na força, né? Você é respeitado porque você impõe conceitos de humanidade, enfim, de fraternidade. Cara, quem trabalha no Fluminense pode ser, obviamente, tem sempre uma pessoa que não gosta do ambiente, mas eu diria para você que a grande maioria que trabalha lá em todas as áreas do clube sabe que o clube é um clube leve, que a gente respeita todo mundo, especialmente as diferenças.